esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje celebrando a festa da Natividade de Nossa Senhora. Estamos celebrando hoje um dia tão lindo, um dia em que o mundo recebeu o primeiro presente do caminho da salvação, dessa concretização, chamado Maria. Hoje a gente reflete a partir do livro da profecia de Miqueias, que diz o seguinte: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Veja, o profeta Miqueias, quando traz essa palavra, nos lembra do tamanho que é Belém comparado a outras cidades, a outros povoados. Aí nós nos lembramos de Maria, tão pequena, tão simples, tão humilde, com uma resposta também do seu jeito: sim, só isso. E veja o quão grande foi o projeto de Deus através de uma menina tão pequena, tão simples e tão humilde. A gente às vezes fica se achando não merecedor da graça de Deus. Sim, nós não somos merecedores, mas é pelo amor dele que nós nos tornamos merecedores. Veja Maria, quando foi convidada pelo anjo a escutar aquilo que era a vontade de Deus. Maria se perturba primeiramente porque não se achava digna. Imagina ela, tão pequena, tão simples, uma dona de casa, tão jovem, ser a mãe do Salvador. Veja, ela esperava que uma rainha, uma imperatriz, alguém assim muito poderosa, fosse a mãe do Salvador. Porque ser mãe do Salvador não é pouca coisa, como a gente diz hoje em dia, é muita, sabe? Mas Deus queria essa mulher simples, humilde e pequenina diante dos olhares dos homens, mas muito grande aos olhos de Deus. Então a gente tem que se colocar como Maria, na escola de Maria, não querer ser maior que ninguém, não querer se sentir mais alta, mais importante que ninguém, ou como a gente diz hoje em dia, como se fosse a última garrafa de água no deserto, a mais importante. Não, não. Aprendamos com Maria a ser dos menores a menor. Foi assim que o nosso pai São Francisco aprendeu. Para ser dos menores o menor, ele se espelhou em Nossa Senhora. Por isso que ele diz: meu pobre Senhor e sua mãe pobrezinha. Então só aqueles que se espelham em Maria para fazer a vontade do Pai, esse sim tem na mão um grande tesouro.
que é de a partir do seu coração aberto para a graça de Deus, fazer a majestade do Senhor ser conhecida. Então lembre, de uma simples mulher, Deus fez um grandioso projeto. Não por ela, mas pelos méritos do filho que ela estava concebendo. E falando em filho, vamos pegar o nosso evangelho de hoje. No evangelho de hoje, tem esse encontro de graça para quem recebe a graça. Nossa Senhora, como diz aqui, estava prometida em casamento a José. José, quando sabe que a sua esposa está grávida e não é dele, ele fica se confrontando. E agora? O que devo fazer? Mas veja como o escritor sagrado, São Mateus, ele faz questão de colocar uma palavra muito importante depois do nome de José. José, seu marido, era justo. José sabia que a sua santa mulher não tinha feito besteira, não tinha enganado ele com outro homem. Tem um autor, que esse dia estava até lendo um livro dele, ele dizia o seguinte: o que perturba José não é Maria ter engravidado e o filho não ser dele, não é ele não ter compreendido que ali foi a ação do Espírito Santo. O que questionava dentro de José era: como eu posso merecer ter a mãe do Salvador como minha esposa? É igual aquela pergunta de Santa Isabel: como é que eu posso receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Mesma coisa era José. Ele ficava se questionando: meu Deus, como é que eu posso merecer ser esposo da mãe do Salvador? Quando ele decide deixar Maria, como diz esse escritor, não é porque ele estava com vergonha de não ser o pai da criança, mas porque ele não se achava digno de habitar na mesma casa da mãe e ao mesmo tempo do Salvador. Ele não se achava digno. Por isso que o anjo vem até ele, não para convencer ele, porque ele estava convencido de que ele era ação do Espírito Santo, porque ele sabia desde o início que Maria era diferente, que Maria tinha um jeito diferente de ser. É por isso que aos poucos ele foi compreendendo. Quando Maria conta para ele, aí ele começa a criar essas questões: será que eu mereço ser esposo da mãe do Salvador? Daquela que através do seu sim, a promessa vai se cumprindo? Por isso que o anjo diz: não tenhas medo, José, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. E o anjo ainda diz: a autoridade sobre a criança está também nas tuas mãos. Então, quando o anjo diz que José irá colocar o nome do menino de Jesus, é porque o anjo quer dizer a ele que, mesmo não sendo o pai de sangue, como a gente diz hoje em dia, de Jesus, mas a ele foi conferido o seu guardião legítimo de Jesus. A ele foi conferido a graça de ser o guardião do Filho de Deus. Poderia até dizer: São José virou guarda daquele que nos guarda. Veja a missão tão importante. E não vemos José dizer uma palavra, tudo ficou no pensamento. Por quê? Porque José não era de muitas palavras. José não era aquela pessoa de chegar e inventar um monte de coisa bonita. Não, ele era muito contemplativo. Por isso que o matrimônio entre ele e Maria é um matrimônio tão perfeito, tão perfeito. Porque Deus uniu o justo e é totalmente cheia da graça de Deus em um só lar, para nos ensinar o quanto precisamos contemplar da graça de Deus em nossa vida. Veja, uma simples moça entre seus 13 e 16 anos mais ou menos, um jovem rapaz até seus 35 anos mais ou menos. Veja, nosso Senhor escolheu pessoas tão simples para começar a concretizar o projeto da salvação da humanidade. Veja, por isso que Maria no início começa a se questionar, por isso José se questiona, porque eles nunca se acharam dignos desta graça, mas é pela graça de Jesus Cristo que Deus os tornou dignos de tudo isso.
Mesma coisa somos nós. Contemplando a festa de Nossa Senhora deste dia de hoje, nós contemplamos que diante do Senhor não há ninguém que não mereça a sua graça. Todos nós somos merecedores. Mas para eu receber essa graça, eu preciso me colocar diante de Deus, assim como Maria, um servo. Assim como José, aquele que escuta e compreende a graça de Deus, mesmo sem entender o porquê merece tudo isso, mas fica para contemplar no dia a dia a graça acontecendo, o mistério de Deus se concretizando. Só não recebe a graça de Deus aquele que se acha autossuficiente, aqueles que já se acham o mais perfeito do mundo, o mais santo do que o próprio Jesus, que é santíssimo. A criatura que se acha já acabada, já perfeita, já terminada. Esses não precisam de Deus. Mas aquele que realmente quer viver, assim como Maria, assim como José, deve se colocar diante de Deus como uma criatura ainda em construção, como um copo que ainda não se encheu. Sabe? Nós temos que ser assim, porque só assim nós vamos compreender a graça de Deus em nossa vida, que não acontece numa explosão, não acontece do chão se abrindo e ouro sendo derramado, acontece no simples nosso dia, acontece no coração das pessoas mais simples, no coração das pessoas que se encontram mais pequeninas diante de Deus. Como digo, São Francisco aprendeu muito com Nossa Senhora a ser assim. Nós, como filhos devotos de São Francisco, devemos olhar para ele assim: Pai Francisco, eu quero também entrar na escola de Nossa Senhora, assim como o Senhor entrou e aprendeu tão bem a ser como Maria diante de Deus. Exemplos mais próximos, que até esses dias celebramos o dia dela, Madre Teresa de Calcutá. Um dia questionaram a ela, a Santa Madre, questionaram ela, por que ela fazia tanto se não era nada, perante tantos problemas do mundo. Sabe o que ela dizia? O oceano, antes de cair uma gotinha de água, ele é uma gotinha mais vazio. Quando cai uma gotinha de água, ele é uma gotinha mais cheio. E eu sou essa gotinha de água. Às vezes a gente quer ser o rio completo. Não, comece com pequeno. Comece se sentindo e se colocando diante de Deus como pequeno. Aí veja, esse é o exemplo de Madre Teresa. Veja até hoje o seu exemplo, quanto cativou a tantos e tantos ao ministério da caridade ao próximo. Por quê? Porque ela também, assim como Maria, carregou no coração que somos pequenos diante de Deus. E diante do próximo, eu sou servo e não Senhor. Então que essa festa da natividade de Nossa Senhora nos leve a compreender que diante de Deus e diante do próximo, eu devo ser um menor entre os menores e não querer ser a majestade deste mundo, mas querer ser um servo entre os servos, uma serva entre as servas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.